Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula preliminar para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição dos jovens, que é a lição de número 3, de 17 de julho de 2022, que tem como título: Quem segue a Cristo estuda a palavra. Que palavra é esta? A palavra de Deus. Baseado no texto principal, Atos capítulo 8, versículo de número 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Baseado neste texto bíblico, onde a leitura do texto bíblico, em Atos capítulo 8, dos versículos 26 ao 39, ali a gente vai ver a passagem de Filipe e o eunuco, como se deu aquela passagem, coisas interessantíssimas nós iremos ver no dia de hoje, nesta maravilhosa lição. Desde já eu peço encarecidamente as orações dos irmãos, ore por mim, ore por minha família. Nós somos carentes das vossas orações e somos necessitados, e acreditamos que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Continue orando para que possamos também continuar com esta obra de passarmos aqui todas as semanas a lição da Escola Bíblica Dominical, para poder interagir com você e acrescentar um pouquinho aí na EBD, na nossa Escola Bíblica Dominical. Eu também estou aqui também apresentando este livro. Este livro, Deus nos deu a graça para produzi-lo, e é um livro, Apocalipse, o Homem da Queda, a Eternidade. Fala sobre a queda do homem, morte espiritual, que foi a consequência da queda, morte espiritual. Eu falo sobre morte física, sobre o amor de Deus para a comunidade, por que Jesus é o Salvador. Eu trago também a vinda de Jesus nas suas duas fases. A primeira fase, depois a segunda fase, arrebatar a igreja, depois vir com a igreja, a grande tribulação, o falso profeta, o anticristo, a besta que saiu da terra, a besta que saiu do mar. Aqueles que irão para o arrebatamento, o que eles irão receber ali, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a segunda vinda de Cristo, também com a igreja, a destruição ali das nações, a eternidade, milênio, eternidade com Deus, eternidade sem Deus. R$30 aqui para todo o Brasil, R$30 eu estarei enviando para todo o Brasil. Se você puder adquirir, adquira. Dê também de presente com o livro. Além de ser apocalíptico, é um livro também evangelístico, de fácil didática e compreensão, para que todos possam compreender a palavra de Deus. Amém. Então, hoje iremos falar sobre Filipe, o evangelista Filipe. Vamos para cá. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Se inscreve aí, você que está assistindo agora, se inscreve no canal, compartilha, deixa aí o seu like. Você também que possa comentar, diga também de onde está assistindo a esse vídeo, de qual lugar do Brasil ou fora do Brasil que de repente você esteja assistindo esse vídeo, ok? Que Deus continue abençoando a todos. Vamos lá. O primeiro tópico da lição fala sobre o cristão como missionário inato. Cristão como missionário inato. Eu vou puxar aqui para o ângulo ficar melhor. Cristão como missionário inato. O que é inato? Algo inato. Algo inato é algo congênese, ou algo que vem dentro de si, algo de natureza, algo que está ali de nascença. Então, o cristão, ele é, de fato, um missionário inato. Depois que ele aceita Jesus, ele tem logo esta missão de pregar o evangelho de Cristo para outras pessoas. E fazendo discípulo, assim como Jesus ensinou. E de por todo mundo pregar. Ou seja, recebemos o evangelho de graça damos, recebemos o evangelho. Agora passamos também
o Evangelho. E o primeiro tópico, o primeiro subtópico, fala sobre nós somos conhecidos dele. E aqui o nosso irmão conta a narrativa de Atos dos Apóstolos sobre o encontro de Filipe, o evangelista, e o estrangeiro do continente africano, que a gente conhece ali como o eunuco. Eunuco se inicia com um importante destaque. O anjo do Senhor falou a Filipe, Atos 8, 26. Esse tipo de manifestação muito comum entre as Santas Escrituras, que a gente vê que Deus usou muita gente, ainda continua usando. Por amor ao forasteiro, o Eterno comissiona seu servo a uma tarefa imediata e específica. Então, a vida espiritual de Filipe, pois, ao ouvir o comando do Senhor, em momento algum ele duvida, porque ele conhece a voz do seu mestre, do seu Senhor. E da mesma maneira que ele ouve, conhece, ele obedece. Então, esse padrão de comunhão com Deus, esse padrão de comunhão que Deus deseja que vivamos com Ele, isto é, esse relacionamento bem real com nosso Senhor Jesus Cristo, que sejamos capazes de discernir com clareza a voz de Deus e não ouvirmos apenas ruídos dos nossos corações. Vamos ouvir, sim, a voz de Deus. Vamos lá. Filipe. Vendo na passagem que, primeiro, Deus fala com Filipe. Deus fala com Filipe. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém. Então, o anjo do Senhor aparece ali, jovem, preste atenção, aparece ali o anjo e fala com Filipe. E o anjo do Senhor fala com Filipe, é Deus falando com Filipe, vai. Quando Deus fala para Filipe, vai. Então, Deus fala para Filipe, olha Filipe, vai ali as bandas de Jerusalém, para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém. Então, Deus fala com Filipe, Filipe ouve a voz de Deus, atende o que Deus manda, ele então vai para um local específico que o Senhor lhe ordena. Então, ali a gente vê a voz de Deus falando com Filipe, Filipe ouvindo a voz do Senhor, obedecendo e indo para a localidade que Deus mandou que ele fosse. E quando chega lá, aqui a gente vai ver, então, Filipe obedece a voz de Deus, ele vai ao lugar determinado por Deus e anuncia ao eunuco o Evangelho de Cristo. Então, este trabalho aqui é o trabalho do missionário inato, do evangelista inato, evangelista ali, Filipe. Então, nós já ouvimos a vontade, já ouvimos a voz de Deus, que o Senhor Jesus deixou escrito, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Já ouvimos. E Jesus já não nos mostrou também a localidade. Ouvimos a voz de Jesus, através do Espírito Santo. Entendemos que foi Jesus que falou conosco. E depois que eu ouço a voz, eu entendo que essa não é uma voz, um ruído do meu coração. Eu entendo que é a voz de Deus. Depois que eu entendo que é a voz de Deus, eu procuro agora obedecer ao Senhor, indo para o lugar que Ele mandou. Ide por todo o mundo. Onde é que eu tenho que ir? Por todo o mundo. E quando eu chegar em todo o mundo, o que é que eu vou fazer? Pregue o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho. Não é outra coisa, é o Evangelho. E vou pregar para quem? Toda criatura. Isso fez Filipe. Então, Deus quer que nós venhamos ter o mesmo comprometimento, a mesma decisão e a mesma obediência de Filipe, o evangelista. Então, se você já ouviu a voz de Deus, já entendeu que de fato é Deus, que Deus já mandou você ir pregar o evangelho, já mostrou localidade, o que você ainda está esperando? Não espere não, vá.
Vá. E o segundo ponto, o segundo tópico, o segundo subtópico da lição, servir a Jesus exige disposição para quebrar os próprios preconceitos. Lembramos que nesse contexto as atividades dos apóstolos ainda estavam muito concentradas no anúncio da mensagem de Jesus aos judeus. Era só os judeus, ainda os gentios ainda não. E que, portanto, a comunicação do evangelho e o ato batismal para alguém fora desse universo cultural era comum. Alguém ouvir o evangelho e ser batizado sem ser judeu era bem incomum. Filipe se lança e percorre, sob a orientação do Espírito Santo, um caminho inédito, uma senda nunca antes trilhada, a evangelização transcultural, ou seja, ele alcançou alguém de outra cultura, ele alcançou alguém de outra nacionalidade. E Filipe alcança isso. Se disponibilizar à proclamação do Evangelho ou do amor de Cristo implica abrir mão dos preconceitos sociais e discriminações pessoais em nome de uma transmissão clara e cheia de compaixão. Então, eu tenho que ter, primeiro, aqui, a disposição de anunciar o amor de Deus e além, sem preconceito de quem seja a pessoa. Minha obrigação é pregar o Evangelho. Não importa a quem. Então, pregar o Evangelho não importa a quem. Não importa a quem. Eu tenho que pregar o Evangelho para todos, sem preconceito, sem distinção. Todos necessitam ouvir o Evangelho de Cristo. Então, quando o Senhor levantou Filipe para anunciar, ele não indagou, mas Senhor, pregar para um desse continente aí, que não é judeu, não. Vai e anuncia. Ele foi e anunciou. Sem preconceito, ele ia além. E ele teve que ter o quê? Disposição. Disposição para ouvir o chamado. E Filipe, levantando-se, foi. Vai, Filipe, levanta e vai. Como diz aqui. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai. Ele levantou e foi, porque ele tinha disposição, porque ele sabia que era necessário compartilhar do amor de Cristo para outras pessoas. Glória a Jesus. O outro ponto subtópico de número 3 fala sobre a natureza imprevisível de seguir a Jesus. Aqui, o imprevisível de seguir a Jesus. É assim que Deus age e faz em dias comuns, em dias normais, realizar obras extraordinárias com pessoas comuns. Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo a comunicar a graça de Deus a um estranho. Mas ainda o discípulo de Cristo foi desafiado a romper com todo tipo de formalismo religioso e batizar alguém que de maneira imediata recebeu a Cristo. Então, é para esse nível de relacionamento com Cristo que Deus nos vocaciona. Quem caminha com Jesus, a jornada da vida nunca cairá em tédio. Isso quer dizer o quê? Que o imprevisível acontece. De repente você pode olhar para você, mas eu sou uma pessoa comum. Mas assim é pessoa comum que Deus quer usar para mudar situações. Em dia comum, sim, Deus te usa em dia comum. Então, é assim que Deus age, faz com pessoas comuns em dias normais para realizar obras extraordinárias. Então, o imprevisível acontece com quem? Com você. Se você quer ir, então Deus vai te usar. Mas eu sou uma pessoa comum, o imprevisível. Ninguém olhar para você e dizer assim, não, isso aí não tem previsão que seja alguém ou alguma coisa, não. Mas é este imprevisível que Deus faz a diferença e muda a situação. E aquilo que você imagina, mas Deus pode fazer isso comigo hoje? Pode.
Deus pode me chamar para ser missionário? Pode. Deus pode me capacitar para eu ir pregar o evangelho e que eu tenho um desejo no meu coração? Pode. Agora, você está disposto? Tem disposição? Sim. Então, você pode ir, que Deus vai honrar, assim como Deus honrou com Filipe, porque era tudo para a glória de Deus. Amém? Então, quem caminha com Cristo nunca cairá no tédio, porque no tédio é aquele que não faz nada, aquele que está sempre parado. Mas quem caminha com Cristo, caminha, vai andando, é sempre no gerúndio, andando, trabalhando, fazendo. O servo de Cristo está sempre no gerúndio, não está parado, não. Está sempre andando, falando, fazendo, contribuindo, orando, sempre está em movimento. Se você não está em movimento, procure se movimentar. Procure orar ao Senhor. Jesus, eu não quero ficar no tédio não. Jesus, eu quero me movimentar, me ajuda. E Deus vai te movimentar, vai te usar para a glória do nome dele. O outro tópico da nossa lição é o tópico de número 2. O cristão como um discipulador por natureza. Então, o cristão como um discipulador. Subtópico 1, responsabilidade pessoal e o preparo para a evangelização. Seguir a Jesus é uma experiência fabulosa, todavia exige de cada um de nós dedicação e responsabilidade. Então, caminhar com Cristo existe muito compromisso com Deus, consigo e com os outros. Filipe foi importante para a vida do etíope. Antes de qualquer coisa, porque foi obediente à determinação divina. Então, essa trajetória dedicada às Escrituras, de tal modo que ao ouvir a recitação em alta voz de Filipe, conhecia o texto lido, Filipe conhecia o texto lido a que o profeta Isaías se referia. Então, creia nisso. Há missões que você só realizará amanhã se tivesse preparo hoje. Então, isso quer dizer aqui, ó, responsabilidade e preparo. Responsabilidade em quê? Responsabilidade no chamado. Responsabilidade no ID. Tenho que ter responsabilidade nisso aqui, no chamado e no ID. E para isso eu tenho que estar como preparado. Quando Filipe viu que ele ia Isaías, Filipe sabia explicar. Então, como que eu vou estar preparado na leitura da palavra? Como é que eu vou estar preparado na oração? Como é que eu vou estar preparado no jejum? Como é que eu vou estar preparado na consagração? Como é que eu vou estar preparado? A partir daí, agora eu vou para a evangelização. Porque eu tenho que estar preparado e alicerçado na palavra de Deus, tendo convicção que porque o poder é na palavra, a transformação é na palavra. E tudo que nós temos que ensinar é a palavra de Deus. Nada pode fugir disso. Eu não posso fugir da palavra, tem que ser sempre a palavra, porque aquele homem foi convertido através da palavra. Hoje a gente vê diversas inovações para chamar a atenção de outro, mas o que converte o homem ainda não mudou e nem mudará, que é a palavra de Deus. Ok, jovens? Muitas vezes os jovens ficam impressionados com isso, ficam impressionados com aquilo, mas não se impressione com isso, não se impressione com a palavra, leia a palavra, medite na palavra, coma a palavra, sonhe com a palavra, ande com a palavra, deite com a palavra, acorde com a palavra, onde você estiver, vá pensando na palavra de Deus. Esse aqui é o segundo ponto. Então, eu preciso, para ser um discipulador, eu preciso ter responsabilidade e preparo na vida espiritual. A partir daí, eu vou para o chamado pregar a palavra do Senhor. Subtópico 2. Somos convidados para sermos discipuladores. Por quê? Filipe não perdeu tempo, imediatamente começou a anunciar o amor de Cristo, aquele viajante cheio de dúvidas. Então, um bom período de amadurecimento espiritual. Nós precisamos sim desse amadurecimento espiritual aqui para ser um bom discipulador.
E nós não podemos se eximir disso aqui. Se você não consegue fazer um discipulado, é preciso que se faça um discípulo. Então, eu preciso fazer um discípulo. Eu preciso estar anunciando a Cristo para outro, que outros anunciam para outros, e assim continua a obra de Deus aqui na terra. Outro ponto aqui, não se exima de fazer o seu melhor para o reino. Leve pessoas a Cristo, construa com Ele vínculos pessoais e espirituais. Ajude-os a proclamar publicamente seu amor a Cristo, por atos e palavras. Jesus nos convida para uma marcha contra os poderes infernais. Missões devem ser feitas por quem ama a Deus, filhas e filhos que Ele criou, e não porque gosta de viajar. Então, missão é uma obra que precisa ter amor. É o que a gente vai falar aqui nesse tópico de número 3. Tem disposição? Tem amor? Tem preparo agora espiritual? Tem. Então, ide pregar o Evangelho. O subtópico de número 3 diz assim: compaixão com aqueles que têm carência de Deus. Entretanto, a possível vasta cultura pessoal daquele homem, daquele etíope, o eunuco, não preencheu o vazio da sua alma a ponto de se desesperar por não compreender o que ele estava lendo, do que se falava daquela profecia. Mas graças a Deus que havia ali um Filipe. Que você seja um Filipe na vida de outras pessoas, até mesmo daquele que você nem conhece, o que foi discípulo de Jesus para o que foi o discípulo de Jesus para o viajante estrangeiro. Então, mesmo sem conhecer, Filipe não conhecia, mas Filipe foi um agente para pregar a palavra do Senhor. Com amor às almas. Por que amor às almas? Porque estas almas aqui são carentes. Essas almas são vazias, precisa de Cristo. Então, mesmo com aquele vasto conhecimento que possivelmente aquele homem tinha, aquele eunuco, mesmo com todo a sua intelectualidade, mas ele tinha um vazio dentro dele, que esse vazio estava ali na sua alma carente, precisava de quem? Do amor. E Filipe demonstrou esse amor por aquela alma, aquele ato dele indo, obedecendo o chamado de Deus. E Filipe também mostrou para aquele homem que existia uma graça, um amor que ele precisava conhecer e para que viesse preencher o vazio da vida dele, que foi o Evangelho de Cristo. Então, existem almas carentes, existem almas vazias que nós precisamos levar o amor. O amor é quem? A palavra de Deus. O Evangelho de salvação. Amém? Porque se eu não tenho amor para levar a palavra, eu não irei. Eu preciso ter amor para perceber que existem almas carentes que necessitam da graça de Jesus. O tópico de número 3. O Evangelho transforma. Nunca duvide do poder transformador do Evangelho. Parece algo inacreditável, mas que testemunhamos em Atos, capítulo 8, 26 ao 38. É a conversão convicta e inconteste de alguém ao Evangelho de Cristo. Aquele estrangeiro saiu de lá salvo pela mensagem de Cristo que já estava presente nas profecias de Isaías, que já falava ali de Cristo. Então, o Evangelho transforma. Então, quem transforma o homem, o Evangelho, não são as minhas palavras, não são as suas, mas o Evangelho que transforma o homem. Ainda aquele mais vil pecador, ainda aquele que você nunca imagine que ele possa aceitar a Cristo, mas quem transforma é o Evangelho. Então, o poder está no Evangelho, o poder não está em mim,
o poder não está em você, o poder está na palavra de Deus. Se nós pregamos o Evangelho, quem transforma é Ele. Pode ser o mais duro, pode ser o mais perseguidor, como foi o apóstolo Paulo ou Saulo, mas quando ele se deparou diante de Cristo, da palavra de Cristo, ele se converteu. Então, pode ser quem for, mas nós temos certeza que é o Evangelho que transforma as pessoas. Tópico de número 2 fala: não pense em números, pense nos impactos da obediência. Da mesma maneira que Filipe obedeceu, eu também preciso obedecer. E quando Filipe obedeceu, ele foi pregar para uma pessoa, para poucos. Ou para pouco ele foi pregar para uma pessoa, para um homem, porque ele sabia que era preciosa aquela vida. Ele não se preocupou se era muito, mas mesmo assim ele pregou para pouco, mas logo depois também ele pregou para uma multidão. Então, Filipe soube anunciar a Cristo para pouco e também para muito. Ele anunciava Cristo para uma pessoa, como ele anunciava para 10 e para uma multidão, porque ele sabia da sua obediência que ele tinha ao Senhor Jesus. E ele não queria audiência, ele não queria fama, não queria destaque, não. Fosse para pregar, tem quantas pessoas na igreja? 3, eu prego para 3. Tem 2, eu prego para 2. Tem uma, eu prego para uma. Então, não importa a quantidade de pessoas que tenham. Hoje muita gente só quer pregar em igreja grande, onde tem muitas pessoas, não. Onde tem almas sedentas para ouvir a mensagem, necessitando da mensagem de Cristo. Estas almas precisam ser alcançadas. Não importa se é pouco, se é muito, é vida, é alma, que Jesus Cristo também morreu por ela, então precisa ser alcançada. Não por audiência, mas sim por obediência. Tem muitos hoje que a gente vê que está procurando audiência, mas na verdade o que a gente tem que ver é a obediência de pregar o Evangelho de Cristo. Tópico 3. Depois de cumprir o que Deus mandou fazer, faça mais. Se você está vendo a obra de Deus como um fardo, Deus não está aprovando nada do que você está fazendo. Depois de tudo, isso talvez você pudesse pensar: tá bom, né, Deus? Tá bom, eu já preguei para 1, já preguei para 2, agora deixa eu tirar um pouquinho de férias. Não, mas não é isso que o livro de Atos informa. Mas havia terminado aquela maratona de missões, Deus já tinha preparado outra tarefa para Filipe, sabendo ainda que eu era maravilhas e bem maior e bem melhor. Ele fez muito mais depois do que antes, pois foram em mais cidades alcançadas por consequência da vida e vidas transformadas. Esse é o resultado de trabalhar com Jesus e por Jesus e para Jesus. Felicidade, realização e crescimento espiritual. Então, faça mais. Se você acha: ah, Senhor Jesus, acho que eu já fiz demais, faça mais um pouquinho. Sempre mais. Faça sempre mais. Se você está fazendo algo para o Senhor, não caia naquele tédio que nós vimos aqui, que muita gente estão parados, estacionados, inertes, engessados. Não caia nesse tédio, faça sempre mais, busque mais ao Senhor, se envolva mais ao Senhor, trabalhe para o Senhor, porque sempre no mural de Deus vai estar escrito: há vagas. Eu gosto sempre de dizer isso, que há vagas para você também trabalhar. Há vagas para você, há um trabalho para você ir na igreja. Nunca você vai ouvir dizer: aqui está fechado, não há mais vagas. Nunca, mas sempre haverá vagas. Diga para o seu pastor: pastor, eu quero trabalhar. Ele vai dizer: aqui tem vaga para você. Sempre haverá vaga para você. Não importa quem você seja, ainda que você pense que seja alguém, como a gente falou aqui no início, não importa que você seja, você vai ser sempre o imprevisível. Deus vai usar pessoas comuns como você para fazer obras grandes para a glória do nome dele. Então, sempre há vagas e nunca se limite. Faça mais para a obra de Deus, porque Deus recompensará poderosamente. Que Deus abençoe a todos.
Em nome do Senhor Jesus, não se esquece, se inscreve aí no canal, compartilha, para a glória do nome do Senhor. Paz do Senhor Jesus para todos.